Mamon é uma palavra hebraica que significa dinheiro. No Evangelho, é bem terrenos, fortuna, riqueza material. Eu vou falar do item 7, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza que tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, como se poderia interferir de certa expressão de Jesus, interpretada segundo a letra e não ao espírito? Deus que distribuiu teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude da hesitação e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo hesitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre o que possam, na miséria, a fortuna, esquecerem rapidamente da sua antiga posição, bem como companheiro, os que ajudaram, tornamos insensíveis, egoístas e fúteis. Mas por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável, e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregamos a propósito com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de vida eterna, desfaze de todos os bens, segue-me. Não pretendia estabelecer como um princípio absoluto que cada um deveria despojar-se, que possui, que a salvação só se consegue a esse preço. Mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque ia observando certos mandamentos e, no entanto, recuava a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A propósito, que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto. Segundo o mundo, não se prejudicava ninguém, não maldizia o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar pai e mãe, mas tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis que Jesus quis demonstrar, era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. A consequência daquelas palavras tomava suas mais rigorosas acepção, seria a abolição de fortuna como prejuízo, a felicidade futura e como fonte de incontentáveis males terrenos. Isso seria também a condenação do trabalho, que pode proporcionar consequências absolutas que conduziam o homem à sua vida selvagem, e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixão, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos ater-nos, mas o homem que ela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso, que poderia ser mais útil, o que é uma consequência de estado de inferioridade no mundo terreno. Se a riqueza não tivesse produzido mal, Deus não teria posto na terra. Cabe ao homem também transformar em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral e, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção tem uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade e, para facilitá-las, esforço destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas
as comunicações. Para os trabalhos das gerações se realizarem através de século, o homem deve se extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurar uma ciência no meio de executá-lo mais rápido e seguramente, mas para fazer o necessário de recurso à própria necessidade, e eu levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta, desenvolve a inteligência, essa inteligência que, em princípio, concentra na satisfação e nas suas necessidades material. O ajudará mais tarde a compreender em grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos. Nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa, com razão, pois há considerável elemento de progresso. O que eu tiro desse texto? A ânsia pela posse do dinheiro é uma vida melhor e uma riqueza. Isso é muito ruim para nós mesmos. Se não fosse isso, Deus não condena, né? Ele não condena isso a ninguém. A gente ter a fortuna. O apego, o abuso, o não colocar em algo em prova nas nossas mãos que vai nos prejudicar. A riqueza é uma ciência. Como ele fala ali de ciências, de veneno, ele diz de ter o dinheiro para comprar a matéria, comprar as máquinas, para fazer o remédio, né? Como se fosse para um doente. Então, eu tiro por aí. O mal empregado da fortuna nos causa uma angústia. Então, eu acho que isso é difícil porque a gente passa a ser ambicioso, egoísta. Se a gente tem, a gente não divide. A gente passa a ser uma pessoa mesquinha. Então, claro que Deus deu essa fortuna, mas a gente tem que empregar ela com sabedoria, para que isso expanda cada vez mais, para que isso cresça. E eu acho que cada vez que a gente tem um dinheiro que a gente possa fazer o melhor, a gente vai ter mais em cima disso também. Então, eu acho que eu entendi isso um pouco desse capítulo. Eu espero que eu tenha passado o melhor para vocês. Obrigada.